Queridos irmãos e irmãs, a igreja é sábia. Ela diz que a homilia tem que ser breve nessa celebração, até porque a própria celebração ela é rica em sinais, em símbolos que nos remetem ao que nós estamos celebrando. Peço licença então a vocês, além da brevidade, um pouquinho da catequese nesse momento, porque é uma pena que a gente não esteja aqui todos, mas o altar está desnudo. O altar significa o corpo de Cristo, e por isso na sexta-feira não é celebrada a Santa Missa, porque a missa é sacrifício, e o sacrifício é feito sobre o corpo de Jesus, sobre a sua ressurreição. E como hoje nós celebramos a sua paixão e morte, não poderíamos então celebrar a Eucaristia, tudo isso no sentido litúrgico, claro. Ele está vivo, ressuscitado, mas nós queremos relembrar até o ponto que chegou Jesus, o esvaziamento, não é? A kenosis que Jesus fez, entregando-se até a morte, e morte de cruz. Então o tríduo pascal se reveste de símbolos, de conceitos, mas sobretudo se reveste da graça de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, e o Filho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Passemos então agora um pouco essa homilia que eu queria dedicar a vocês sobre um ponto que sempre me chama a atenção nesse texto do Evangelho, pois Jesus está no meio de uma conspiração. Nós encontramos hoje o povo, nós povo, somos um pouco massa de manobra nas mãos de alguns, porque a bem da verdade nós não sabemos o que é a verdade. Se Pilatos fez aquela pergunta, o que é a verdade, mesmo sabendo que a verdade estava ali na frente dele, o fato é que nós hoje não sabemos de fato o que é essa verdade. Há tantas notícias, fake news, como nós dizemos hoje em dia, tanta falsidade, não é? Tanta politicagem, e o mais importante, que é a vida do ser humano, essa está correndo longe, porque há muitos interesses econômicos, e mesmo no meio de tantas mortes, no meio dessa doença grave, ainda existem alguns tentando lucrar em cima disso. Pois bem, o julgamento deles está próximo, mas nós queremos então colocar em nossos corações como que Jesus foi se conduzindo nesse processo. Ao mesmo tempo que ele não é violento, que ele não responde com violência, ele demonstra com bastante agudeza nos seus argumentos quem é de fato que está o entregando. E a frase que chama a atenção é isso: o seu reino, por acaso, Pilatos diz, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, que fizeste? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. De fato, queridos, mundo não é deste mundo nesse sentido, claro, da realidade, da transcendência. Jesus é o Filho de Deus, então nesse sentido ele diz: o meu reino não é deste mundo. Claro, é o mundo divino, o mundo da graça, mas também ele está querendo se referir ao mundo criado pelos homens, o mundo da mentira, o mundo do engano, o mundo do equívoco, o mundo do orgulho, do egoísmo,
o mundo, enfim, do pecado. Então, meu reino não é deste mundo. Um mundo que não foi criado por Deus. Deus não criou a pandemia, Deus não criou o vírus, Deus não criou o mal. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o bem. Abdicar do bem é o problema. Abdicar de Deus, deixar Deus de lado. Então, nesse sentido, a resposta de Jesus é perfeita. O meu reino não é deste mundo. Esse mundo que a gente criou para nós. Nós estamos verdadeiramente trancados em nossas casas, a nossa liberdade foi restringida. E veja a contradição, né? Nós que somos livres, porque abusamos da nossa liberdade, agora estamos trancafiados. Por quê? Porque não sabemos usar a nossa liberdade. O problema de Eva continua. Podereis comer de qualquer fruto do jardim, menos aquele que está no centro do jardim, aquele centro que é o equilíbrio. E toda vez que nós vamos mastigar o fruto que está no centro, nós desequilibramos a balança, desequilibramos a natureza. E quando a gente desequilibra a natureza, eu já disse isso, é perversa, porque a natureza não tem misericórdia. Mexer com a natureza dá nisso que nós estamos vivendo hoje. Então, o afã de ser livre totalmente, sem amarras, produz, na verdade, escravidão, pois é o que nós estamos vivendo hoje. Você tendo dinheiro ou não, estamos escravos daquilo que nós fizemos com a nossa liberdade. É essa a conclusão. Mas Jesus, diante disso, morreu. São João Paulo II diz que até nisso ele quis ser solidário conosco. Morreu na cruz, obediente ao Pai, à vontade do Pai. Não, a vontade do Pai não é a morte. A vontade do Pai é produzir vida. E se a vida fosse restaurada pela morte do seu filho, isso aconteceu. E Jesus restaurou a vida. No sentido que nós temos esperança, que nós vamos atravessar esse Calvário, vamos atravessar essa cruz, nós vamos chegar do outro lado para dizer: Ele ressuscitou, aleluia, aleluia, ressurgiu novamente. Que Ele ressurja então, no meio das cinzas que nós estamos provocando neste mundo, para nos resgatar e trazer de novo a nossa integridade, de sermos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.